Olá, eu sou o Dr. Misael, sou médico especialista em diagnóstico por imagem e Doppler. Venho falar hoje para vocês sobre transfontanela, ultrassom transfontanela ou transcraniana. É um exame importante no diagnóstico de várias patologias que acometem o cérebro ou o encéfalo, como normalmente a gente menciona. São, na verdade, exames direcionados principalmente para os pacientes de 1 mês até 8 meses. A gente faz essa abordagem muitas vezes pela transfontanela, pela região hospital mais anterior. Então, para vocês entenderem, existem algumas aberturas no crânio, O crânio ele é formado por estruturas, os ossos cranianos são formados por estruturas que se unem através dessas estruturas que fazem a comunicação entre os ossos, e durante esse período, a gente tem acesso, durante esse período até 8 meses, a gente tem acesso para fazer a avaliação do bebê, através do ultrassom. Vocês sabem que o ultrassom ele precisa de um caminho, o som ele percorre, ele faz esse caminho de ida e volta para o transdutor e para interpretar a imagem. Se a gente tem então essa possibilidade até 8 meses, por volta de 8 meses, onde as fontanelas estão abertas ainda, a fontanela anterior principalmente, a gente pode fazer essa avaliação. E quais são os bebês que normalmente são indicados para fazer esse exame? Principalmente os prematuros. Então é importante a gente lembrar da prematuridade. A prematuridade vem com uma série de comorbidades possíveis de acometer o bebê. Então, uma delas é a ventriculomegalia. Você sabe que dentro do encéfalo, nós temos ventrículos, sim, estruturas com líquido céfalo-raquidiano, esse líquido que é produzido nessas estruturas, ventrículo, e é armazenado nessa estrutura. Então, o líquido ele entra no ventrículo, ele é disposto no ventrículo e ele faz um caminho para a coluna, lá para banhar a medula. Então, essas estruturas elas podem estar aumentadas, dilatadas, esses ventrículos. E como é que a gente avalia isso? Justamente no ultrassom transfontanela. Então, o colega, o médico, ele vai medir, vai avaliar se existe uma dilatação do sistema ventricular e dos canalículos que fazem essa comunicação entre esses sistemas e vai avaliar se existe também hemorragia, se existe hemorragia dentro do ventrículo ou fora do ventrículo. Então a gente consegue avaliar se existe um prognóstico favorável ou mais desfavorável. Então é importante lembrar dessa possibilidade, da ventriculomegalia associada à hemorragia craniana. Isso faz toda a diferença. Então, de acordo com os nossos protocolos, nós vamos lançar mão justamente desse exame para avaliar essas estruturas, a estrutura ventricular. Mas eu posso sim identificar, por exemplo, uma massa, um nódulo, uma alteração na vascularização do encéfalo nessa região, justamente através do exame de transfontanela, do transcraniano. Então, o colega ele menciona a necessidade do bebê realizar esse exame, mas existe a possibilidade durante o exame você se deparar não com uma ventriculomegalia, mas se deparar, por exemplo, com uma massa, com um nódulo, uma alteração, uma alteração vascular nessa região. Então é importante a gente lembrar disso. Outro ponto importante, a gente faz essas avaliações em bebês também que estão dispostos ou que sofreram de uma infecção congênita. Então, toxoplasmose, rubéola, sarampo, sífilis, são o próprio herpes. Então, são doenças que podem configurar alterações no sistema nervoso central. Então, volto a dizer, essas são patologias que podem acometer o período gestacional e podem sim acometer o feto. Esses fetos, eles precisam ser acompanhados. Então, diante de uma infecção que pode ser congênita, a gente pode acompanhar pós-nascimento com o transfontanela, com o ultrassom transfontanela. Então, é fundamental a gente fazer a avaliação desses bebês e fazer o segmento, para ver se existe alguma alteração no parênquima cerebral e se existe alguma alteração no ventrículo, na estrutura ventricular. Tá?
Calcificações podem ser vistas, calcificações no parênquima, né? A gente pode também verificar alterações naquele aspecto. O ultrassom ele fala, né, de uma textura ou de um contraste entre cinzas. Então, diante de um bebê, por exemplo, que sofreu durante o parto, entrou em hipóxia, né? Então esses bebês eles podem ter áreas de acometimento do parênquima cerebral e a gente pode identificar isso no ultrassom transfontanela. Então vou destacar para vocês 3 indicações. A primeira indicação é se a gente tiver prematuridade. A segunda indicação para um transfontanela é infecção congênita, então é importante. E a terceira indicação também importante são aqueles fetos que de alguma forma foram submetidos à hipóxia e essa hipóxia pode levar à lesão do parênquima cerebral. É isso. Segue a gente nas redes sociais.